Hoje nós temos mais um projeto com Arduino explicado para você. É um contador de voltas. Veja, um contador com um display de LEDs para mostrar quantas voltas cada competidor já deu e dois sensores infravermelhos, um em cada pista do Autorama ou alguma outra competição que você queira colocar. Aqui no protótipo nós temos os sensores direcionados para cima, só para testar. Mas depois nós vamos colocar na pista de Autorama e os sensores vão ficar direcionados para baixo. O carrinho passando embaixo do sensor, ele vai contando as voltas. E pouco a pouco a gente vai fazendo aquele projeto de Autorama bem completo. Se você está chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo. O Brincando com Ideias é o canal onde você aprende tecnologias modernas de uma forma muito divertida e fácil. A gente procura ser aqui o mais didático possível. Nesse vídeo eu vou te explicar a fazer essas conexões e também a fazer a programação. Então aqui pouco a pouco você vai aprendendo a programar também. Meu nome é Flávio Guimarães, eu sou especialista em programação e também Arduino. Sou formado em Ciências da Computação, adoro esse mundo e quero também que você entre para esse mundo fascinante. Vamos lá? Vem comigo! Para começarmos, vamos entender sobre os componentes e as ligações, assim você consegue fazer o mesmo aí na sua casa. Se alguma coisa aqui ficou difícil de entender da parte eletrônica e também da programação, dá uma passada lá no curso de Arduino.net, lá no site tem mais informações e é um curso para que você aprenda do zero e possa dominar tudo isso que eu vou mostrar. Mas vamos lá, dê uma olhadinha aqui o que nós estamos utilizando. Olha, o principal componente desse projeto é esse display de LEDs. Então, se você quiser encontrar igual, procure por display de LEDs e olha, procure também pela especificação de acordo com o CI. Esse CI é um MAX7219. Então, procure lá, display de LEDs MAX7219. Provavelmente você vai encontrar outras opções. Além dessa opção de 8 dígitos, você encontra outras opções lá. O que nós estamos utilizando é exatamente esse de 8 dígitos aqui. Além desse display, nós temos aqui um buzzer. Esse buzzer aqui é um buzzer passivo. Tá? Cuidado que existem dois tipos, o buzzer passivo e o ativo. O passivo é aquele que a gente consegue fazer sons, controlando inclusive a frequência, ou seja, a nota musical, se a gente quiser tocar aqui uma musiquinha. E também você tem o buzzer ativo, que ele funciona como um LED. Você liga, ele toca um som. Você desliga, ele para de tocar. Então, nesse caso, é o buzzer passivo, ok? E temos dois sensores infravermelhos. Com esses sensores, exatamente dois, você consegue fazer robozinhos que seguem linha. Então, esses sensores são também utilizados na robótica. Fica aí a dica também do curso de robótica.net. Lá você aprende Arduino para principiante e desde o básico de forma bem devagar, bem tranquila, brincando com o robozinho, olha só. A ligação que nós teremos no Arduino é o seguinte: o módulo display de LEDs nós vamos alimentar com a conexão aqui no GND e nos 5 volts. Depois nós temos mais 3 pinos que serão ligados em portas digitais. Então veja, nós temos o pino DIN, ligamos aqui na porta 11, temos o pino CS ligado na porta 12 e por último o pino Clock ligado na porta 13. Já os sensores de infravermelho também serão ligados em portas digitais, então onde você ver aqui o pino Out, você liga numa porta digital. Nós temos aqui nesse projeto nas portas 2 e 3. Esses módulos também precisam ser alimentados, VCC ligado também aqui nos 5 volts, e o GND ligado lá no GND. Por último, o buzzer, também o seu GND ligado aqui, e o VCC está ligado aqui numa porta analógica, no caso aqui a porta analógica 3. Nenhum problema que você ligue numa porta digital, tudo bem? Não tem problema nenhum. Depois lá na programação a gente vai configurar todas essas ligações. Agora, antes de irmos para a programação, deixa eu te explicar aqui como que esse sensor funciona. O sensor infravermelho, ele tem um LED que emite uma luz infravermelha, por isso a gente não consegue ver essa luz sendo emitida.
E tem um outro LED que na verdade ele é um sensor de infravermelho. Ele vai captar a luz que foi emitida pelo outro LED. Então nós temos um LED que emite essa luz que não conseguimos ver, é infravermelho, e o outro vai captar esse infravermelho. Uma vez que esse outro capta o infravermelho, então ele vai acionar aqui o circuito e o circuito vai ligar a porta digital que está ligada no Arduino. Ou seja, se existe reflexo da luz infravermelha emitida por um LED no outro, esse outro aciona essa porta. Se não existe reflexo, essa porta não é acionada. E o reflexo acontece quando alguma coisa passa próximo do sensor. O reflexo acontece em algum material. Esse reflexo só não funciona se esse material for preto. For da cor preta, então a luz não reflete. Mas como não temos carrinhos pretos no Autorama, não tem problema nenhum, isso vai funcionar. Então fica a dica que esse projeto não funciona para carrinhos pretos, ok? O resto funciona tranquilamente. Aqui, por exemplo, eu tenho só alguns detalhes em preto, então não tem problema. Vamos agora entender a programação. E como é de costume aqui do canal, a gente já faz todo o programa, testa, ajusta os erros e deixa já tudo prontinho para você baixar e funcionar aí. Olha, se não funcionou, se atente à digitação, veja se você digitou tudo exatamente como eu fiz aqui, se você colocou o que está em minúsculo, o que está em minúsculo, se você tem os mesmos espaços, ponto e vírgula no final, tudo isso faz diferença. E também se atente para instalar aqui essa biblioteca que nós estamos utilizando. Caso você não tenha ela instalada, venha aqui no menu Sketch, Incluir biblioteca, Gerenciador de bibliotecas. E lá a gente vai procurar por LED Control. Depois que a barrinha aqui terminar de atualizar a tela, essa barra de cima vai ficar disponível, onde a gente vai digitar LED Control. Dar um Enter, ele vai pesquisar as bibliotecas que estão disponíveis, e olha só, essa primeira é exatamente a LED Control, by Eberhard Feil, está na versão 1.0.6, a minha já está instalada. Se a sua não estiver instalada, vai aparecer como essa outra biblioteca aqui embaixo, onde você vai encontrar o botão instalar. Clique no botão instalar aqui da LED Control, espere terminar a instalação, que é rápido, e aí depois você pode fechar essa tela e aí sim carregar esse programa no seu Arduino. Você vai precisar vir aqui em ferramenta, selecionar a placa que você está utilizando, no caso aqui estamos utilizando o Arduino Uno, e também selecionar a porta onde o seu Arduino está conectado, no caso aqui a porta com 5. Vou carregar e aí pronto, está tudo certinho para que ele funcione. Lembrando que se está difícil de entender e você não quer ficar quebrando a cabeça, faz lá o curso de Arduino.net, vai ser um prazer ter você lá com a gente e você vai ver que a coisa é bem mais fácil do que você imagina. Olha, acabei de carregar o programa e ele já iniciou. Veja que ele estava no modo de largada. Então a gente fez aqui o programa para que ele toque aqueles bips, acompanhando o semáforo da largada, e depois, quando larga, ele permite que você já comece a contagem de voltas. Aqui no programa, logo no início, nós temos as definições das portas digitais, onde nós ligamos o módulo do display de LEDs e também onde estão ligados os sensores, aqui os sensores de reflexo, na porta 2 e na porta 3. E o buzzer na porta 6. Então, de acordo com o diagrama, você coloca aqui A3, ok? A3 vai ficar de acordo com o diagrama. Nas conexões que eu fiz, eu coloquei ele na porta 6 para mostrar que também é possível numa porta digital. Aqui ele tem algumas variáveis, algumas definições que são utilizadas na lógica e tem também aqui a instanciação do objeto LC da biblioteca LED Control. Então é aqui que a gente passa as portas onde o módulo está ligado no Arduino e depois declaramos algumas funções que fazem o funcionamento do nosso programa. Aqui nós vamos exibir as voltas, ou seja, é essa função que monta as informações no display. Depois temos a função contagem, vai justamente contar aqui as voltas.
Temos a função largada, que quando a gente liga, ele executa aqueles bips até que dê a largada. E temos uma função que é acionada caso a largada seja queimada. Então até isso tem que ser preciso aqui. A largada ela não pode ser queimada. Enquanto ele está dando a largada, se o carro passa pelo sensor, ele executa esse sonzinho como largada queimada. E aí ele dá a largada novamente. Então se não queimou, aí sim ele começa a contar as voltas. Veja, agora sim que ele já está com as voltas sendo contadas. Mais para baixo nós temos o setup, onde vamos definir o modo dos pinos, onde nós temos os dois sensores, eles estarão no modo input pull-up. E veja só, esses pinos também serão utilizados como interrupção. Isso para que se o Arduino estiver fazendo qualquer outra coisa e o carrinho passa pelo sensor, essa informação do sensor não será perdida. Então é mais ou menos assim. O que vai ter prioridade no projeto são os dois sensores. Se o Arduino estiver fazendo outra coisa e algo passa pelo sensor, o Arduino para tudo, registra o que foi detectado no sensor e depois ele continua funcionando. Isso em questão de milissegundos, mas o importante é que através de interrupção a gente não vai perder nenhuma volta do competidor. Depois nós temos o objeto LC, que é o que controla o display de LEDs, o LED Control. Então veja, aqui ele faz esse shutdown para limpar, depois ele executa o método setIntensity, aqui com essa intensidade para que ele fique bem claro. Clear Display, ele vai limpar tudo para que não fique nada no display, e depois ele vai colocar 0 e 0, ou seja, o dígito 0 para cada competidor. Repare que nesse caso nós temos apenas um CI controlador, por isso sempre esse primeiro parâmetro vai ser 0. Nós temos 8 dígitos, então veja, ele começa a contar do último dígito para trás. Então o último dígito é o 0, depois é o 1, o 2, o 3 e o 4. Por isso que nós vamos mandar o valor 0, tá? Então esse terceiro parâmetro é o valor que vai aparecer. Queremos que apareça 0 lá no dígito 0, que apareça 0 no dígito 4. E aqui você deixa sempre falso. E aqui mais para baixo nós temos a lógica da largada. Ele manda lá para o serial, se você quiser acompanhar no monitor serial, você pode abrir. E aqui ele vai fazer a contagem. Durante a contagem ele vai ver se a largada não foi queimada. Se foi queimada, ele vai executar essa função que vai ficar dando aquele sinal de queimada, e aí depois ele volta para a largada novamente. Se não foi queimada, então ele termina o setup e segue para o loop. E olha só, no loop nós temos simplesmente essa variável exibe, que ela, quando uma volta for detectada, ele vai estar com o exibe verdadeiro, para que então ele exiba as voltas, ou seja, ele mostre aqui no display a quantidade de voltas de cada competidor. No loop é só isso, e depois aqui embaixo nós temos as funções ler sensor P1 e a ler sensor P2. Lá para cima, se a gente voltar lá no início, olha só, aqui é que eu digo que existe uma interrupção, essa interrupção será acionada por essa porta, ok? A porta lá onde está o sensor 1, e nessa porta, quando ela for acionada, nesse modo failing, ou seja, ela estará em nível alto, quando o nível cair, failing significa cair, quando o nível cair para 0, então ele vai executar essa função aqui. A interrupção é basicamente isso. A interrupção estará ligada numa porta, e quando o nível dessa porta cair, ele executa essa função. Então, exatamente cada vez que algo passa pelo sensor, olha lá, está passando por um sensor e está passando por outro sensor, ele está executando a interrupção lá no Arduino. E olha só, no Arduino Uno, essa interrupção funciona apenas em duas portas. Na porta exatamente, nas portas 2 e 3 que nós estamos utilizando. No Arduino Uno não temos outras portas com esse recurso. Não adianta você colocar isso em outras portas porque não vai funcionar. Ele compila, carrega, mas a interrupção não funciona. Então você vai passar pelo sensor e é como se nada estivesse acontecendo para o Arduino. Bom, indo lá para baixo de novo, nessas duas funções que serão executadas pelas interrupções, se o sensor 1 for acionado,
ele vai aqui só controlar se a largada ainda está em andamento. Então, se o sensor foi acionado e a largada ainda está sendo executada, significa que ele queimou. Então, ele conta só um tempo para evitar qualquer interferência. Então, após esse tempo, ele conta aqui as voltas. Veja, aqui a variável contadora de volta que está sendo somada em 1. Esse mais vai somar 1. Ou seja, o valor que está lá na variável será acrescido de 1. Depois, mais para baixo, nós temos a mesma função executada para o segundo sensor, do mesmo jeito, então ele vai contar a volta do segundo. Então veja, nessas duas variáveis, volta P1 e volta P2, nós temos as informações que são depois enviadas para o display. Aqui para baixo nós temos o exibe voltas. Então no exibe voltas nós temos 4 dígitos. Então você se lembra que volta P2 e volta P1 tem a quantidade de voltas de cada jogador. Então exatamente essas voltas, aqui nós temos esses cálculos para configurar cada um dos dígitos. Cada dígito vai receber então um número para que esse número seja mostrado aqui mais para baixo. Através do comando setDigit, olha lá, o dígito 0, o dígito 1, o 2, o 3, certo? Cada um vai receber o valor que foi calculado aqui em cima. Ou seja, o que ele faz é que ele pega um número que pode ter até 4 dígitos e quebra esse número em 4 variáveis. E cada uma das variáveis depois é mostrada em cada um dos dígitos aqui. Depois embaixo, finalmente nós temos a função contagem. Então aqui nós temos os bips que ele dá na contagem da largada. Mais para baixo a função largada, que é o bip que ele dá na largada. E aqui o bip que ele dá quando queima. Veja que ele tem aqui um laço de repetição, esse for, para que ele faça exatamente esse sinal aqui. O que é legal aqui, você tem a lógica de uma sirene. Ele aumenta a frequência e depois diminui a frequência, fazendo esse efeito de sirene. Então essa função queimada funciona aí para uma sirene. Para o projeto de hoje é só isso. Então veja, esse projetão de Autorama a gente foi quebrando em várias partes. No próximo vídeo que a gente trouxer sobre Autorama, a gente já vai trazer tudo isso junto. Muito obrigado pela sua participação, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!